Eu vou ler aqui com vocês o Salmo 37, verso 8, que então diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Isso aqui já começou difícil, né, irmãos? Porque hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade, né, no que a Bíblia chama de domínio próprio, né, controlar o temperamento, controlar as emoções. E está aqui o conselho, né, evite isso, evite, rejeite, não se irrite. Então eu vejo que usa todas as expressões, evite, rejeite, não, porque isso só leva ao mal, né? Então está aqui bem explicado que é isso que gera os conflitos, né? Eu sempre falo, a gente critica os países que entram em guerra, os conflitos entre grupos humanos, só que há as guerras dentro do nosso trabalho, no nosso lar, então, né? Cadê o que a gente critica no macro e no micro a gente faz igual, né? A gente precisa sermos mais ponderados, mais calmos, resolver as coisas na diplomacia, né? Que a gente cobra entre as nações, então vamos praticar isso no nosso lar também. E agora, a partir do verso 9, queridos, é muito interessante como Deus vai colocar isso, né? Porque o mundo existe muitas pessoas más. Vamos ver aqui como o Salmo mostra isso. Os maus serão eliminados. Então aqui já dá um basta para qualquer olhar que a gente tenha de inveja pelos qualquer riqueza, qualquer conquista que eles têm, qualquer foi esperto, né? Se deu bem, qualquer coisa. Não. Ó, a Bíblia é categórica, os maus serão eliminados, ponto. Então aí a gente já tem que mudar o nosso olhar quando a gente vê uma pessoa má realmente, né? Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Tchau, acabou. Pode ser quem for, irmãos. A gente vê lá Herodes, o Grande, né? Falando lá na época de Jesus, os imperadores romanos, que na época de Jesus era chamado de Augustos, né? Quer dizer divino, né? Cadê eles? Um pouco de tempo, não existem mais, passaram, acabou. Não tem mais Herodes o Grande, não tem mais nenhum Augusto, acabou, passou, virou história, não incomodarão mais ninguém e não existirão na glória. Passou, tchau. Durou até tempo demais, né? Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, esses sim, receberão a terra por herança, desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, será que Deus fica preocupado? Será que Deus fica... Nossa, e agora os ímpios estão tramando? O Senhor, porém, ri dos ímpios. Deus ri dos ímpios, irmãos. Não importa, pode ser um ditadorzão, pode ser um bilionário, pode ser corrupto, cheio de esquemas, cheio de maracutaias, podre de rico, famoso. Tudo o que o ser humano deseja, as pessoas aos seus pés, tem poder, fama, dinheiro. Deus ri desse pessoal, porque Deus sabe o destino deles, sabe que o dia deles está chegando. Vai chegar o dia, irmãos, em que essa separação entre que o ser humano será pesado, como diz o Martin Luther King, né, pelo seu caráter, pela sua vida, não por esses valores humanos. Deus vai pesar o coração de cada ser humano. E muitos vão ser achados em falta, né? Então, não fique olhando para essas pessoas que às vezes conquistam muito, vencem muito, estão em cargos de poder, de governo. Jesus diz, vocês sabem, os governantes desse mundo dominam sobre uns aos outros, mas entre vós não pode ser assim, e o dia deles está chegando, irmãos. O nosso também, por isso que a gente não pode estar com os ímpios, a gente tem que estar com o Senhor. Os ímpios desembainham a espada, preparam o arco. Se fosse hoje, né, falaria, pegam o fuzil, ou pegam uma bomba nuclear. Para quê? Para abaterem o necessitado, o pobre, para matarem os que andam na retidão.
mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Toda maldade terá um fim, irmãos. Tudo isso será destruído. Destruído. Quem destrói será eliminado. Então, que a gente aprenda isso com as Escrituras, a não temer esses ímpios. Né? O próprio Jesus diz, não temam quem pode matar o corpo. O problema é quem pode realmente dar o destino que ninguém quer, né? Mas esse sim a gente precisa ter o temor, né? Que é Deus. Deus sim pode tanto matar o corpo quanto, como Jesus diz, executar juízo e jogar essa pessoa numa destinação nada agradável. Né? Verso 16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, irmãos, de novo, não negocie a sua salvação, não negocie o seu destino, não negocie a sua vida eterna, porque o dia está chegando. É melhor ter o pouco, é melhor ter o conforto que Deus propicia na sua misericórdia, na sua graça, mas sermos justos. Não perfeitamente justos, porque nós temos falhas. A gente pede perdão a Deus, a gente busca melhorar. Mas não abandone seu caráter, não perca de Deus de vista, não abandone o Senhor, irmãos. Por nada, por riqueza nenhuma, porque é melhor a gente ter menos, mas com Deus, do que muitíssima riqueza e estar cercado de ímpios. Não. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. E é por isso que a gente tem a igreja, por isso que nós temos a oração, para nós nos unirmos, buscarmos a misericórdia de Deus e mantermos essa chama, irmãos, da justiça, do caminhar com Deus, porque a gente precisa disso. Porque o dia está chegando e o nosso desejo sempre é que todos nós possamos ir para junto de Deus e aí sim desfrutar da verdadeira riqueza e do verdadeiro amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor toca o nosso coração e nos encaminha para um melhor caminho. Nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia, cada um aqui, a fazer as melhores escolhas, a escolher o caminho do Senhor, a escolher a Ti, Pai. Como o Senhor diz, né, que se um braço ou uma perna nos fazer errar, é melhor cortar, metaforicamente falando. É melhor a gente tirar algo do que perder a nossa vida eterna, a nossa vida contigo. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, a estar sempre com o Senhor e cada vida aqui, Pai, crescer no temor do Senhor, em obediência, seguindo a Tua palavra e os Teus caminhos. Nos perdoa, Senhor, os nossos erros, nos concede arrependimento e nos ajuda a sermos pessoas melhores e sempre caminhando contigo. Fala, Senhor, aos nossos corações, tudo que a gente precisa melhorar, como Davi diz, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco e fale sempre, Pai. Nos ajuda no caminhar, pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.